bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você vai estar assistindo, mas enfim, vamos para mais uma videoaula aqui. Dessa vez vamos tratar sobre um conteúdo que eu pessoalmente acho extremamente relevante, que é a gente ter uma certa noção de onde que está, como que a gente se situa naquilo que a gente vai chamar abstratamente de árvore da vida. Ou seja, nós sabemos até então que todos os organismos, eles são relacionados entre si por relações de parentesco, alguns mais proximamente relacionados a outros, e isso, portanto, forma vários grupos, e esses grupos estão distribuídos ao longo daquele cladograma, daquela filogenia, que a gente vai chamar de árvore da vida. Bom, a importância disso ela é muito grande, não apenas para a gente ter um entendimento, uma memória e tal da árvore da vida, mas isso vai ajudar a gente a entender melhor a lógica de funcionamento da natureza. Eu, pessoalmente, somente quando eu parei para poder estudar a organização desses grandes grupos, isso já no meu doutorado, que ficou muito mais fácil para mim entender, por exemplo, determinadas características do que é planta e aquilo que plantas têm em comum com algas, ao saber, portanto, que plantas e algas compartilham um determinado ancestral em comum e estão numa determinada posição X na árvore da vida. Isso faz com que a gente tenha maior poder de previsibilidade e faz com que a gente consiga predizer melhor, com mais qualidade, eh, determinadas características morfológicas, fisiológicas, etc., de determinados grupos a partir da sua posição na árvore da vida. Vamos lá então, para começar a nossa videoaula. Ah, a ideia é, a gente vai tratar então desde o surgimento da vida, passando aí pelos organismos que a gente vai chamar de procariontes, né, as bactérias e as arqueias, e focar mais especificamente aí nos protozoários e os animais a partir desta aula. Essa aula aqui é meio que um divisor de águas. Até aqui a gente está tratando de temas gerais que abrangem todo mundo, sobre filogenia, cladograma, evolução, relações de parentesco. A partir daqui a gente vai focar nos animais e a partir da próxima aula a gente vai pegar cada um dos grandes grupos e trabalhá-los em específico, isso tanto para Zoom quanto para Zoom 2 quanto para Zoom 3. Portanto, essa aula aqui é o fio que amarra todas as aulas subsequentes de Zoologia 1, 2 e 3 e, portanto, ela é muito importante. Prestem bastante atenção, voltem, deem uma olhada, tracem os comentários de vocês aqui na videoaula, se está bacana, se não está, etc., que eu vou tentando sempre melhorar a qualidade desses vídeos e, de repente, a gente marca uma videochamada para aquele esquema lá no Meet para a gente conversar melhor, para interagirmos melhor. Bom, dito isso, vamos lá então começar a nossa aula. A primeira coisa que a gente tem que notar é que quando a gente fala de árvore da vida e tudo mais, da vida na Terra, a gente está falando de algo bastante antigo. Olha só, a Terra ela tem aproximadamente tem mais de 4 bilhões de anos e desde muito cedo, vamos supor que isso aqui seja um relógio de 24 horas, desde muito cedo, aqui por volta de umas 2 da manhã, eu já tenho o surgimento da vida. Obviamente uma vida procariótica no começo, né? Eu tenho então surgimento de organismos ali que eles são desprovidos de um núcleo celular e o material genético está espalhado pelo citoplasma. Com o passar do tempo, esses organismos procariontes eles vão enchendo a Terra de oxigênio, até ela se tornar rica em oxigênio. Isso também ajuda a temperatura a cair drasticamente e ajuda o surgimento aqui da vida eucariótica, que é o primeiro passo, então, para a partir daí uma grande diversificação daquela chamada vida multicelular, que, portanto, vai dar origem aos animais, posteriormente às plantas e posteriormente a nós. Certo? Então, esse é um apanhado geral. Percebam que a gente, nós enquanto animais e principalmente nós enquanto humanos, a gente surgiu aqui nos 4 últimos minutos de uma vida, se a vida tivesse 24 horas, se o planeta Terra tivesse 24 horas, nós teríamos surgido aqui nos 4 minutos finais. Então é muito pouco tempo que a gente está aqui.
Bom, essa vida na Terra ela pode ser dividida, bom, pelo menos segundo esse trabalho aqui do Cavalieri Smith, eu mandei esse artigo, esse não, um outro artigo desse mesmo autor aqui para vocês, lá no Google Sala de Aula, e ele tem uma proposta bastante interessante que ele divide a vida em quatro grandes eras, né? Então aqui não conta que é uma era pré-vida, sem evidência de vida, e aí eu tenho aqui, num primeiro momento, eu tenho aquilo que eu vou chamar de uma era é, anaeróbica de eubactérias, ou seja, sem oxigênio. A partir de então, com o surgimento principalmente das cianobactérias e elas passam a encher a atmosfera e os mares também de oxigênio, eu tenho uma segunda era aqui, que seria a era aeróbica das cianobactérias. As cianobactérias, portanto, são os organismos dominantes no planeta Terra. E aí até aqui, obviamente, a gente está falando de vida estritamente marinha, tá? É, depois disso, eu tenho a era da diminuição da diversidade, quer dizer, diminuição da diversidade não, de um lento aumento na diversidade, então o número de espécies ele vai aumentando ao longo do tempo, aqui no meio do período proterozoico, e até o surgimento dos eucariotos, isso aqui seria a terceira fase, e a quarta e última fase, ou quarto e último período, quarta e última era, seria a era dos eucariotos, que eles surgem logo, essa ideia de envelopar o material genético, protegê-lo dentro do núcleo celular é um troço que dá muito certo. Eles, portanto, aumentam muito a quantidade de espécies, de grandes grupos, de táxons, etc., e dominam a vida na Terra. E aí a gente tem a conquista do ambiente terrestre, etc. Boa parte da história que a gente tende a pensar como história da vida, ela acontece nessa quarta e última fase aqui. Tá? E isso a gente está falando no último bilhão de anos até o período presente, até hoje em dia. Bom, claro que no começo aí a gente não tem registro nenhum de como que a vida se originou. A evolução ela trata de evolução de formas vivas já existentes, ela não trata sobre o surgimento da vida, isso é palco para debate até hoje e vai continuar, imagino que desde até, enfim, séculos, por todo sempre, muito provavelmente. E aí a gente tende a organizar o nosso pensamento e chamar aquele organismo, ou conjunto, na verdade, de organismos que deram origem a toda a vida que nós conhecemos, a gente chama essa galera de Luca, que seria uma tradução para o termo em inglês que significa o último ancestral em comum a todo mundo, que estaria aqui na base da árvore da vida. Percebam que essa base aqui é um monte de raminhos que aí essa galera foi fundindo, foi trocando material entre si e dando origem a novas formas de vida. Bom, a partir do surgimento da vida, desse Luca, desse último ancestral em comum a todo mundo, eu tenho o surgimento de três grandes linhagens ao longo do tempo. A linhagem aqui das bactérias, né, procariontes, que aí eu estou representando ela nesse grande clado aqui, vou até começar a sublinhar aqui. Eu estou representando as bactérias com esse grande clado aqui das bactérias. Além delas, eu tenho um outro clado aqui que vai dar origem. Percebam que esse clado aqui ele está mais próximo da gente aqui, dos eucariotos, certo? Então as arqueias que foram descobertas, se eu não me engano, lá na década de 70, 1977, que descobriram aí as arqueias, e a partir de então a gente começou a estudá-las e viu que as arqueias, apesar de serem procariontes, elas são muito mais parecidas conosco, em termos de material genético, do que com as bactérias propriamente ditas. Então as arqueias são o grupo irmão dos eucariotos, elas são mais proximamente relacionadas aos eucariotos do que as demais bactérias, certo? E aí a gente tem esse outro grupão enorme aqui, que eu vou chamar de eucariotos, que é aquele grupo que deu muito certo e que tem uma maior diversidade. E tem algumas coisas muito legais, olha só.
Não sei se vocês conseguem perceber aí, ao longo desse processo de surgimento dos eucariotos, eu tenho essa linha aqui que ela está ilustrando a fagocitose de um protozoário ancestral, fagocitando uma bactéria que passou, portanto, a viver num caráter de endossimbiose dentro dos eucariotos e deu origem às mitocôndrias. E enquanto eu tenho essa outra linha aqui, indo para um ramo em específico dos eucariotos. Que ramo que é esse? Exatamente o ramo das plantas. Essa outra bactéria aí dá então origem àquilo que a gente vai conhecer como arqueplástida, né? Que são as plantas e algumas outras algas. Certo? É, e aí com isso a gente tem alguns grandes grupos aqui, portanto. As bactérias, as arqueias, os eucariotos daqui para cima, essa galera que eu acabei de falar aqui, que são as plantas, os fungos estão um pedaço aqui, eu tenho essa outra galera que vou mostrar em cinza aqui. Opa, deixa eu pintar isso aqui que fica mais didático. Eu tenho essa galera em cinza aqui, que são os animais. Aqui não tá, as proporções não estão guardadas, tá? Na verdade, esse ramo aqui ele é muito maior. E uma coisa que nos chama a atenção, que quando a gente pensa aí nos grandes reinos e tal, né? Plantas, fungos, plantas, animais, fungos, bactérias. E esse outro grande grupo, que é um monte de coisa que sobra, que a gente vai chamar de quê? De protozoários. Que é um troço muito amorfo aí, que não está muito bem definido. E que é basicamente aquilo que não é planta, nem arqueia, nem bactéria, nem fungo, nem animal, é protozoário. Bom, como eu falei, então a gente tem essa passagem aqui de uma bactéria primitiva englobada por um ancestral dos eucariotos, dando origem às mitocôndrias, e depois uma outra aqui dando origem aos cloroplastos, num processo aqui que eu vou chamar de endossimbiose, né? Vocês com certeza já viram isso aí em genética. E com isso eu tenho então aquilo que muitos autores chamam de 3 grandes domínios da vida: o domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária. E percebam novamente que as arqueias estão mais proximamente relacionadas à eucária do que à bactéria. Isso aqui é uma ideia bastante utilizada, bastante válida, bastante solidificada, só que tem uma coisa. Eu, inclusive, encaminhei para vocês no Google Sala de Aula um trabalho aqui sobre as bactérias, um review, né? Artigos de revisão, não sei se vocês já viram isso em metodologia científica, muito provavelmente sim, mas relembrando aqui, são artigos que eu não estou testando hipóteses novas. Basicamente, deixa eu compilar e resumir toda a informação que a gente sabe até esse momento sobre um determinado tópico. E o tópico daquele artigo de revisão que eu mandei são as arqueias. E lá está falando que, ao contrário do que está mostrando aqui, está vendo que aqui está mostrando uma única origem para todas as arqueias, ou seja, que arqueias seriam um grupo monofilético. E lá está mostrando que não, que as arqueias não são um grupamento monofilético, eles são um grupo parafilético. Eu tenho várias outras arqueias que são mais proximamente relacionadas à eucária do que as outras arqueias. Então eu tenho... Eucária não é um grupo irmão de arqueia, ele está dentro das arqueias, digamos assim. Então as arqueias seriam um grupo parafilético. Tá? Tenham isso em consideração. Mas em termos didáticos a gente segue mantendo isso aí, esse raciocínio de 3 domínios da vida. E uma proposta daquele que eu passei para vocês, o outro artigo que eu passei é esse aqui, né, que tem do Cavalier Smith também, que ele chama aí 6 grandes reinos, 6 ou 7. Ele é contra a ideia de arqueia como um grupo separado de bactéria, e tudo isso aí ainda é palco para discussão. E isso é o grande lema dessa aula de hoje também. Toda essa ideia de
relacionamento profundo de grandes grupos da vida, isso ainda é palco de muito debate. Vem sendo palco nos últimos 20 anos e vai continuar assim por um tempo. Tá? As arqueias acabaram de ser descobertas na década de 70. Há menos de 50 anos que a gente descobriu um dos 3 domínios da vida. Então, assim, 30 anos pode parecer muito, mas é muito pouco. Principalmente quando a gente pensa que estudos de genômica são muito recentes, muito recentes. Então, tudo isso aí ainda é um tema bastante efervescente na literatura científica, tá? Portanto, aguardem aí, ao longo da carreira de vocês, vocês vão ver o desdobramento e, muito possivelmente, mudança nessas propostas aqui. O que eu estou mostrando aqui para vocês é a síntese do conhecimento científico atual e, portanto, mas é importante mostrar isso aqui, porque isso aqui não é necessariamente aquilo que a gente vai ver nos livros didáticos ali atrás de mim, sabe? Porque os livros didáticos, a gente já teve essa conversa, né? Isso demora um pouco mais para ser atualizado. Mas vamos lá, esses 6 reinos aqui, então, ele chamaria as bactérias, as arqueias estariam aqui dentro, os animais, os fungos, 3, cromista, 4, plante, 5 e protozoa, 6. E aí eu tenho uma primeira grande divisão proposta aqui, que é entre procariotos e eucariotos. Né? Então, bactérias mais as arqueias. Certo? Bom, vamos lá. A ideia é então a gente trabalhar um pouquinho com esses 6 reinos nessa aula de hoje. Obviamente, fungos, a gente não vai trabalhar, vocês têm disciplina específica para fungos, né? O professor Sidney fala de fungos com vocês. Plantas, a gente também não vai trabalhar, vocês têm disciplinas, várias disciplinas específicas aí de botânica, tá? E bactérias a gente também não vai trabalhar. A gente vai trabalhar os animais em Zoo 1, 2 e 3. E um tema que fica geralmente absolutamente descoberto em cursos de graduação é essa galerinha aqui que sobra, os protozoários e um grupinho particular aí de protozoários chamado de cromista, tá? que é aquilo que eu vou me ater um pouco mais aqui para esse assunto não ser pura e simplesmente ignorado na matriz curricular de vocês, para vocês não passarem a graduação sem ter pelo menos visto aí alguns grandes grupos de protozoa e cromista, tá bom? Principalmente porque essa ideia aqui de cromista, que foi também proposta aqui pelo Cavalier Smith e colaboradores, é uma proposta relativamente antiga, mas que somente nos últimos 5, 10 anos é que ela de fato teve uma adesão muito grande da comunidade científica. Então, assim, é muito comum pegar livros didáticos que sequer fazem menção a um dos 6 ou 7 reinos que existem, que é o reino cromista. Vamos lá então. Por quê? A primeira coisa é porque é um troço meio bagunçado, como vocês podem ver por esse esquema aqui proposto lá pelo trabalho do Cavalier Smith. É um troço muito confuso. Logo de cara a gente... Vamos lá, vamos nos situar aqui. Isso aqui, essa imagem aqui é um detalhamento das apomorfias, das sinapomorfias, né? Das novidades evolutivas, igual aquele exercício de cladograma que eu passei para vocês, das novidades evolutivas que foram surgindo juntamente com esses grandes grupos aqui. É aquilo que são as características que caracterizam esses grandes grupos. Quais grandes grupos? Esse aqui, né? Esses 6 grandes grupos. Então eu peguei essa figura, vou colocar aqui os vários grupinhos, subgrupos dentro deles. Por exemplo, dentro de cromista eu tenho arossa e acróbia. Dentro de planta eu tenho viridiplanta e rodófita e glaucófita. Entre animais e fungos eu tenho o grupo chamado de coanozoa, que veio de um outro grupo chamado de sulcozoa, que também deu origem ao grupo chamado de amebozoa, e por aí vai. E cada um desses com as suas sinapomorfias, com as suas novidades evolutivas compartilhadas e estão marcadas aqui. Quando a gente junta toda essa informação, a gente tem essa zona apresentada neste slide aqui do lado.
Eu nunca sei. Ah, tá. Tá de cá, né? Bom, mas vamos lá. O que a gente pode tirar disso aqui? Olha só. Vamos então eliminar, vamos colocar de vermelho, aqueles grupos que a gente vai tratar depois e em outras disciplinas, para sobrar para a gente aquilo que a gente vai chamar de protozoários e cromista. Isso aqui cai fora, fungos cai fora, plantas, algas, etc. cai fora, os protozoários caem fora, que mais? Que mais? Só, acabou. Aí, olha só, os grandes grupos que se formam. Eu tenho aqui cromista com arossa e acróbia, eu tenho os coanozoa, amebozoa, sulcozoa, loucozoa, deve ser um bicho bem doidão, euglenozoa, dicicristata, percolozoa e por aí vai vários outros desses grupos aqui, mas principalmente esses, eulouca, eozoa e por aí vai. Todos esses grupos aí são, bom, fora esses do lado de cá, né? São aqueles grupos que a gente vai chamar de protozoários, tá? Todos esses são os protozoários. E, portanto, perceba que eles têm origens distintas. Eu não tenho um grupão de bolinhas azuis claro, né? Eu tenho essas bolinhas azuis claras, sinalizando os protozoários, estão distribuídas, espalhadas aí pela nossa árvore da vida. Então, logo de cara, a gente percebe que mesmo com resolvendo aí cromista e tudo mais, propondo cromista, quando a gente fala de protozoários, e por isso que a gente usa aspas, a gente está falando de um grupo parafilético também, assim como as arqueias, tá? É um grupo em termos didáticos, mas eles têm diferentes origens. Portanto, eles não estão evolutivamente relacionados formando um clado monofilético. É um grupo parafilético, tá? É um conjunto parafilético, melhor dizendo. Tá? Nós percebemos que os euglenozoa estão aqui na base, ó, euglenozoa aqui, opa, os euglenozoa que estão aqui embaixo, são basais. E uma outra coisa interessante, deixa eu apagar toda essa zona que eu estou fazendo, a zona que já existe. Uma outra coisa interessante, olha só, esse grupo aqui, ó, dos fungos e os animais. Fungos são irmãos dos animais, tá vendo? Eu tenho aqui animais e fungos, formando um grupo monofilético, juntamente com quem? Juntamente com as amebas. Esse grupão aqui eu vou chamar de quê? De opistoconta. Tá? Então, fungos mais animais, mais um tipo de protozoário, que são as amebas, formam um grupo, nós somos parentes. Olha só. Ou seja, existem protozoários mais próximos da gente do que de outros protozoários, mais próximos dos fungos do que de outros protozoários. E uma coisa interessante, somente a título de curiosidade, isso aqui é muito interessante. Deixa eu voltar para esse outro slide aqui que está menos poluído. Olhem só que interessante. Se eu pegar o Raven, o Biologia Vegetal, que a Zan deve utilizar com vocês, que é um livro fantástico, tradicionalmente, eu na minha graduação, a gente estudava lá no Raven, no Biologia Vegetal, plantas mais fungos. Se eu fosse no Congresso Brasileiro de Botânica, eu veria trabalhos de plantas, trabalhos de algas e trabalhos de fungos. Sendo que depois que a gente descobriu que os fungos, a galera dos fungos deveria apresentar os seus trabalhos não no congresso de botânica, mas no congresso de zoologia. Se não tiver, bom, obviamente o ideal é um congresso de micologia, né? Mas entendem onde eu quero chegar? Os fungos são mais próximos da gente do que das plantas. Olha só, os fungos estão aqui, do nosso ladinho, e estão mais distantes das plantas e das algas, que estão mais próximos dos cromistas, certo? São as coisas bem interessantes e, portanto, cromista e planta formam um grupo monofilético, tá? E nós, os fungos e as amebas, essa galera toda aqui, formam um grupo monofilético. A ideia de deixar isso aqui caótico é proposital, tá? Mas a gente vai deixar isso aqui mais claro nos próximos slides. É justamente para vocês perceberem que
Esse caos aí é o que explica muito dessas mudanças estarem acontecendo hoje em dia, né? Porque isso mudou muito ao longo dessas últimas 3 décadas. Então vamos lá, organizando a vida. Nós temos aí as bactérias, que eu já falei, né? E aí aqui a gente tem aquela representação, aquele cladograma que eu já mostrei para vocês, com isso aqui é do Hinchliffe, se eu não me engano se escreve Hinchliffe, ou tem 2 L's, não lembro. Tá? É um artigo de 2013 que ele apresenta esse cladograma aqui, que é um dos mais completos que já foi feito até hoje. Mesmo isso aí tendo quase 8 anos aí. Bom, então aqui a gente vê, primeiro, bactérias. Então nós temos aqui as bactérias, deixa eu até ir circulando aqui, usar um azulzinho claro. Nós temos as bactérias aqui, esse grupão, certo? Em verde claro aqui, a gente tem as arqueias, é um grupinho bem pequeno, onde aqui, não sei se vocês já viram ou verão isso aí na disciplina de microbiologia, mas as arqueias, elas demoraram tanto também a serem descobertas, principalmente porque uma porcentagem significativa delas são organismos extremófilos, principalmente associados a aquelas chaminés de lava vulcânica em águas profundas oceânicas, né? Então é um ambiente bem específico e aí a galera coletou aquela água ali com uma grande quantidade de nutrientes, com ausência de oxigênio, na hora que foi ver o que tinha lá, uma bactéria diferente, que na verdade não era bactéria, era arqueia. Mas eles são um grupinho pequeno, mas o número está crescendo, tá? A gente percebe que a gente subestimou muito a quantidade e tudo que sobra, exceto isso aqui que eu circulei, são os eucariotos, tá? Dentro dos eucariotos a gente percebe que a maior diversidade é de animais, tá? Então os animais, os metazoas, são aqueles que compõem a maior diversidade da vida na Terra. E eu tenho outros grandes grupos que são também bastante diversificados, os fungos aqui e também as plantas. As plantas são outro grupo bem proeminente. Mas ainda tem um outro grupinho aqui, que eu vou colocar aqui em vermelho, que são alguns grupos aqui de protozoários, tá? Que são importantes também. E aí a gente vai chamar a atenção para eles aqui. Então, animalia em amarelo, os fungos em laranja, as plantas em azul e essa galera em vermelho aqui que são os protistas e o restolho que eu vou chamar de protozoa. Tá? Então a ideia é, vamos então falar dessa galera aqui, focar principalmente nesses 2 grandes grupos aqui, que quando são todos organismos eucarióticos, mas unicelulares, no máximo coloniais. Tá? Vamos tratar primeiro aqui dos cromistas, certo? Vamos falar aqui dos cromistas, essa galerinha aqui, que estão, lembrando, mais próximos aqui das plantas do que do resto da árvore da vida. Tá? Os cromistas, eles estão, segundo aquele trabalho lá do Cavalier-Smith, divididos em 2 grandes grupos, o grupo Acróbia e o grupo Arossa, que tradicionalmente é chamado de SAR. É uma sigla que resume as iniciais aqui dos 3 grandes grupos de Arossa. Dentro de Acróbia, o grupo criptista é muito pequenininho e tal, mas um grupo que chama bastante atenção são os aptista, que são os Heliozoa em especial, como esse aqui dessa imagem. Por que Heliozoa? Zoa, animal, hélio, sol. Sol. Tá? Então seria um animal, um organismo com o formato de uma estrela. Por quê? Porque é uma célula que que ela produz esse invólucro e ele produz uma série de espículas. Através dessas espículas ela sente o ambiente, ela consegue flutuar na coluna d'água, ela consegue capturar partículas e então absorvê-las. Tá? Eu não vou entrar
em detalhes da biologia desses grupos aqui. A ideia é apenas fazer uma aula absolutamente introdutória, até para não ficar um assunto muito extenso para vocês. Detalhes da biologia de cromista e protozoários fogem do escopo dessa disciplina, mas eu vou deixar para vocês, vou listar material bibliográfico para quem tiver interesse, pode ir atrás e se informar mais. Tem o capítulo do Princípios Integrados de Zoologia, tem um capítulo de protozoários que fala sobre pelo menos o basiquinho aí da biologia de cromista e de protozoários. Obviamente, como eu falei, lá não vai ter o termo cromista, chama todo mundo de protozoários. Mas enfim, a biologia desses grandes grupos vai estar lá mais bem descrita. Tá? Então, nós temos esse grupo aqui dos Eliozoa. Tá? Uma coisa importante é que esses animais não são animais. Esses organismos, eles podem ser localmente muito abundantes. E aí, a tal ponto de formar tapetes mesmo. E a gente vê esses tapetes aí mesmo, e inclusive fossilizar, certo? Uma coisa muito, por exemplo, a gente vê, principalmente com cianobactérias, aquilo que a gente vai chamar de estromatólitos. Não é de eliozoários não, tá? Estromatólitos. Ou seja, eu tenho uma criação aqui de uma deposição de uma camada, eu tenho uma pedra aqui, né? E aí em azul eu tenho um filme de milhões e milhões de cianobactérias que estão ali na superfície do fundo de mares rasos. E aí, por que mares rasos? Porque elas são fotossintetizantes, né? Então chega a luz do sol para elas fazerem a fotossíntese e aí elas se multiplicam ali nesse assoalho aí, né? No chão de mares rasos. E aí quando vem chuvas e tal e traz partículas, argila e tal, e tampa elas. E aí algumas conseguem multiplicar acima desse conjunto aí de particulados que recobriu esse tapete de cianobactérias, e essas que conseguem se sobrepor a essa cobertura se multiplicam novamente e formam uma outra camada, e aí vem uma camada de sedimento, e aí cria-se uma outra camada de cianobactéria e vai fazendo esse conjunto de camadas, e ao longo do tempo isso aí fossiliza com a morte desses organismos, e a gente tem estruturas visíveis a olho nu de 1 metro de diâmetro que são como se fossem cogumelos, demonstrando que ali teve vida, né? Indícios assim que permitem que a gente date mais ou menos quando que surgiu a vida na Terra. Então esses organismos, por que eu estou falando isso? Porque esses organismos, apesar de serem unicelulares, podem ser extremamente abundantes. Tá? Bom, então eu tenho os Eliozoa, que tem essa carinha aqui, que são aqueles pertencentes ao grupo Acróbia, e eu tenho um outro grupo aí, esse sim é muito mais abundante, muito mais dominante, e do ponto de vista de contato conosco é muito mais importante, tá? Muito mais importante para a gente aqui, que são os Arossa. Dentro dos Arossa, ou Arosa, não sei exatamente como pronunciar, eu falo Arossa, são os Rhizaria, em especial os radiolários e os foraminíferos. Por que radiolários? Porque tem essa forma aqui de uma estrela mesmo. Tá? E aí, a célula ela está aqui dentro, ou pelo menos estava aqui dentro, e essa célula ela vai utilizar sílica ou carbonato de cálcio, que ela captura nos mares, e ela vai produzir essa cápsula com diferentes estruturas que vão, e essas estruturas são como se fossem ganchos que ajudam ela a boiar na coluna d'água, tá? Para ela ficar sempre em suspensão. E isso é fantástico. Primeiro pela beleza, olha só que coisa linda, tá para cá. Olha só que coisa linda. Eu tenho que aprender esse negócio de vida de youtuber aqui, saber onde que eu tenho que apontar. Lindo, lindo, lindo. Isso aqui são desenhos, não são imagens, são desenhos feitos pelo Haeckel, ilustrando aí radiolários e aqui ao redor os foraminíferos.
São organismos belíssimos e muito importantes. Por quê? Porque quando essa célula morre, essas estruturas aqui elas são densas. Isso aqui acaba depositando, e esses organismos, como eu falei, são tão numerosos, eles existem há bilhões e bilhões de organismos. Isso aqui acaba fazendo um filme, fazendo um tapete mesmo no solo oceânico. E existem uma série de pesquisas aí, a galera que trabalha aí com da oceanografia e tal, a galera da Petrobras, por exemplo, é extremamente interessada no estudo de foraminíferos, em especial, mas radiozoa também. Por quê? Porque muitos desses animais aí, desses organismos, eles são indicadores de jazidas petrolíferas. Então, opa, se eu tenho, por exemplo, esse conjunto aqui de espécies de foraminíferos, então aqui embaixo eu vou ter petróleo. Eu vou ter um bolsão de petróleo, então eu vou perfurar isso aqui e extrair esse petróleo. Ah, se tem esse outro conjunto aqui de foraminíferos, então não tenho petróleo. Então eu nem vou perder tempo ali. Isso é muito bacana, porque essas estruturas, e tudo isso por causa da capacidade dessas carapaças aqui que são silicosas ou calcárias de fossilizarem, de não serem degradadas, né? E portanto serem estudados aí quando a gente analisa o sedimento oceânico. Pega aquela areia, coloca no microscópio, você vai ver um monte dessas estruturazinhas aí. Então esses são os Rhizaria, né? E aí o R do SAR. Um outro grande grupo aí que é muito comum, e aí agora não só em água salgada, mas em água doce também, são os alveolata. Dentre os alveolata tem um bichinho aí, entre aspas, eu vou falar bichinho porque é mais fácil, mas não é animal, tá? Que são os paramécios. Paramécium. Esse é o gênero dos paramécios, que são esses aqui que estão representados nessa ilustração aqui. Um paramécio é um organismo unicelular. Aqui está o núcleo. Aqui eu tenho uma imagem em microscópio óptico, aqui em microscópio, deixa eu colocar aqui em cima, em microscópio eletrônico de varredura. Aqui eu tenho um desenho e aqui tem um detalhe em microscópio eletrônico de varredura dos pelinhos, dos cílios, melhor dizendo, desse paramécio. E como é que é o corpo desse bicho aí? Desse troço aí, desse organismo, desse protozoário, melhor, vamos lá, desse protozoário. Eu tenho um núcleo celular, dá para ver ele aqui, ó, o núcleo celular aqui no desenho. E eu tenho dois vacúolos pulsáteis ou contráteis, né, que eles vão ficar pulsando, piscando, e com isso eles vão controlar a regulação osmótica, sabe? A quantidade de água que entra e sai na célula, e dessa forma controlar o equilíbrio osmótico da célula, certo? Eu tenho aqui essa região que é o sulco oral. Isso aqui é, portanto, uma cavidade para dentro da célula, uma invaginação dentro da célula. Por que esse sulco oral? Porque eu tenho aqui o equivalente à boca. No final aqui desse sulco, eu tenho aqui a área que ele vai fazer fagocitose. Ele vai englobar, vai fagocitar outras algas ou outros protozoários. E cobrindo todo o corpo eu tenho cílios. Tá? Através desses cílios, eles vão ficar batendo esses cílios, e o batimento de cada um desses milhares de cílios aí, percebam aqui que esses cílios geralmente eles estão distribuídos em espiral, tá? Em linhas, em cristas em espiral, e aí o batimento coordenado desses cílios aí vai fazer com que esse bicho nade, e é legal que eles nadam espiralando, sabe? Eles vão rodopiando aqui e nadando na coluna d'água. Vamos ver esse bicho aí. Vamos colocar aqui alguns exemplos de ciliados para vocês verem. Deixa eu tirar o som. Então aqui eu estou vendo um paramécio, tá? Olha, agora ele está dando um foco nos cílios para vocês verem o batimento. Percebam que o batimento ele é bem rápido, certo? Eu tenho aqui vacúolos alimentares, olha o núcleo aqui, essa área cinzenta. Olha só, esses dois aqui, opa,
Deixa eu até voltar um pouquinho aqui. Olha só, aqui eu tenho o núcleo celular e essas duas bolinhas aqui são os dois vacúolos contráteis. Então fiquem olhando esse aqui de cima, que esse aqui ele vai piscar, ele vai pulsar e por isso o vacúolo contrátil é também chamado de vacúolo pulsátil. Olha só, tá vendo? Ele contraiu e joga água para fora. E o núcleo aqui dentro. Tá? E durante toda a superfície os cílios estão batendo aí para que esse animal se locomova. Essa é uma espécie desconhecida. Os vacúolos acabaram de pulsar novamente e várias outras espécies de protozoários nadando ali ao redor. Esse aqui é um bicho muito legal. Eu mandei o link ontem para vocês que eu vi lá no Instagram. E aí, olha só. Então, esse bicho aqui, esse protozoário aqui, aquele mesmo que eu mandei, aquele mesmo gênero que eu mandei ontem o link do Instagram. Aqui eu percebo o núcleo celular, um vacúolo pulsátil aqui na frente, outro vacúolo pulsátil. Essa estrutura bastante distensível aqui, que eu vou chamar de probóscide, e essa ponta aqui é a região em que ele vai capturar a presa e fazer a fagocitose. E percebam essas cristas em espiral aqui, que são cristas com cílios para esse protozoário ajudar na natação dele dentro da água. Tá? Vamos lá. Opa! E aí aqui ele estica, vai lá à procura de uma presa, pega, quando ele pega, ele faz uma abertura na parede celular e digere esse animal, digere a presa que ele capturar. Animal não, geralmente é um outro protozoário ou bactérias maiores. E esse aí é uma outra espécie de protozoário de ciliado, a Stylonychia, que ela está no processo aí justamente de divisão celular. E olha só, aqui eu percebo, opa, ficou desfocado, deixa eu ver, aqui está melhor. Aqui eu percebo a região do sulco oral e o vacúolo alimentar aqui, e sem contar os cílios aí bem evidentes batendo. É um bicho é um protozoário bem pequenininho. Dá para ver inclusive ela se alimentando aqui, tá vendo? Que mais? Um outro aqui, aí eu tenho aqui novamente o sulco oral, esse protozoário está se alimentando, tudo isso aqui são cílios, que ficam constantemente batendo aí à procura de alimento, outros protozoários passando. Beleza. Voltando então para a nossa aula. Esses, portanto, são os alveolata, tá? E aí, risária é o R, alveolata é o S, e por último aqui, um dos grupos mais amplamente disseminados, que são os heteroconta, que são mais... muitos autores não utilizam mais esse termo heteroconta, e sim o termo Stramenopilus, Stramenópiles, ou Stramenópilos, tá? Que são, passando aqui, as algas. Isso aqui, por que heteroconta? Porque heteroconta significa dois cílios diferentes. Eu tenho um cílio e o outro aqui está passando atrás dessa célula. E os dois têm uma morfologia distinta. Olha só, esse aqui tem cílios auxiliares e esse outro aqui não. Os heteroconta, então os Straminópilas são algumas algas. Nesse caso aqui, uma que é muito importante e famosa e tal, que são os kelps, que eles fazem essas florestas aqui. Ó, percebam aí o tamanho, isso aqui é uma foca, tá? Percebam o tamanho dessas florestas de kelps, que são berços de biodiversidade marinha. E um outro grupo extremamente abundante e diversificado, que são as diatomáceas. Diatomáceas. Tá? Que imagino que vocês vão ver mais desses grupos aqui de Stramenópilo nas disciplinas de botânica, tá? Então também não vou me ater muito a eles não. Esses são os cromistas, e para além deles a gente tem alguns outros protozoários aqui que sobraram aí, né? Que não é nem animal, nem fungo, nem cromista, nem planta, tá? Alguns outros eucariotos que não são nenhum desses bem definidos aí. Muitos deles têm importância médica muito grande, como por exemplo aqui o Trypanosoma cruzi,
que vai causar a doença de Chagas. Os Trypanosoma cruzi, eles pertencem justamente com a euglena a um grande grupo chamado de Euglenozoa, que na árvore aí dos eucariotos está lá na base, é um dos primeiros grupos a se diferenciar, foram os Euglenozoa, tá? Então são grupos muito primitivos, digamos assim. E aí aqui eu tenho o detalhe de um Trypanosoma cruzi do lado aqui de uma hemácia. Isso aqui é microscopia eletrônica de varredura pintado artificialmente, tá? Pintado no computador. E aqui a imagem microscópio óptico de uma euglena. As euglenas são muito comuns em bebedouros. Na verdade, elas são comuns em água doce, tá? Mas elas podem... eu lembro quando eu fazia o ensino médio, no que hoje é no IF, né? No IF Goiás, a gente... E aí eu fiz o curso técnico em meio ambiente, que era antigamente curso técnico em saneamento. E aí a gente tinha a disciplina de análise de qualidade de água. A gente foi lá, coletou a amostra de água dos bebedouros e tal, para ver se estava bem, se a qualidade estava adequada dentro dos padrões lá do CONAMA. Na hora que fez, a DBO, a DQO altíssima, na hora que você coloca no microscópio, cheio de euglena nadando para lá e para cá, sabe? Cheio, cheio, cheio. Todo mundo, todo dia bebendo euglena. Aí, aluno encrenqueiro e tal, foi lá, levamos e tal, fizemos um protesto na frente do reitor lá do IF, eles passaram a ter uma política melhor de limpeza dos bebedouros. É algo que inclusive eu tenho curiosidade para saber qual que é a qualidade da água dos bebedouros ali da Unifesp, especialmente do Campus 3, e especialmente ali desses outros locais que não estão mais na reitoria, associados à reitoria. Bom, mas eu acho que eles estão com a política boa assim de limpeza. Eu sempre vejo os filtros lá novinhos e tal. Mas então, fica uma dica aí para... Eu acho inclusive que tem aluno do Sidney fazendo isso. Voltando aqui para parar de viajar na maionese. Um outro grupo são os escavata, tá? Dentre esses, a gente tem esse protozoário aqui, que é a Giardia lamblia, que vai provocar a giardíase, que é uma doença que vai acometer o trato gastrointestinal, e aí ela tem todo o seu ciclo que pode causar doenças sérias, com cólicas, com diarreia intensa, etc. Que imagino que vocês vão ver todo esse ciclo também na disciplina de parasitologia, tá? E assim como os amebozoa, que, lembrando, as amebas estão mais próximas dos fungos e de nós do que dos outros protozoários, tá? Então eu estou pegando protozoários de diferentes posições na árvore da vida, tá? E aí eu tenho as amebozoa, que todo mundo sabe, né? Ele tem esse formato irregular, e aí a partir daqui ela vai e emite um pseudópode para poder fagocitar uma determinada partícula aqui. Assim como as nossas células brancas fazem quando tem que fagocitar um determinado corpo estranho que cai na nossa corrente sanguínea. E aí aqui a gente percebe um desenhozinho do ameba em verde, ela fagocitando essa célula aqui, ela vai englobando, emitindo esses pseudópode até englobar completamente, aí ela provoca lise celular, tá? E que também pode causar doenças, principalmente no trato gastrointestinal ou até nas vias respiratórias. Bom, mas um grupo muito particular, muito importante de protozoários que eu quero chamar a atenção para vocês, para a gente ir agora para o final dessa aula, é um grupinho que a gente vai chamar de Opstoconta. Aqui nós temos a árvore dos eucariotos, tá, como um todo. E aí a gente vê aqui os escavata, como por exemplo as giardias, os cromalveolatos, como aquelas algas que eu mostrei para vocês, tá? Que agora está em cromista, essa galera toda aqui seria cromista. Os arqueplastida,
que são as plantas, e aí eu tenho aqui as plantas verdes, as rhodófitas e as glaucófitas, e esse outro grupão aqui que são os uniconta. Lembra aqui que essa galera eram os chamados de heteroconta, né? Porque tinha uma célula, tinha dois flagelos, e um desses flagelos diferente do outro, né? E aqui é os uniconta, ou seja, que não tem dois flagelos, tem só um flagelo, um único flagelo, tá? E aí, dentre esses eu tenho, dentro dos uniconta, eu tenho os opistoconta. Opisto é depois, ao invés do flagelo estar na frente, o flagelo ele é posterior, tá? Parte anterior, eu tenho o flagelo posterior. E aí, os unicontas são um grupo importante por quê? Bom, primeiro, porque nós estamos nele, juntamente com os fungos, e nós, olha só aqui, tá, somos um grupinho irmão de um outro grupo muito bacana que são os coanoflagelados. Tá? Então, vamos lá, para a gente tratar dos coanoflagelados. Primeiro, são protozoários. Quando eu falo de protozoário, eu tenho uma lixeira, digamos assim, é tudo aquilo que não se encaixa certinho, eu vou jogar num cesto, num balaio de gato ali, que eu vou chamar de protozoário. É todos os eucariotos, menos animais e fungos e plantas, e os uniconta, em especial os opstoconta, são aqueles organismos que, exceto animais e fungos, compõem, são protozoários, e com flagelo único e posterior. E uma característica morfológica é que quando eu olho as mitocôndrias, elas têm essas cristas achatadas, ao invés de ter cristas, por exemplo, amorfas ou de outro tipo. Tá? As cristas são achatadas. E são organismos unicelulares, enquanto que animais são todos são pluricelulares, né? Ou no máximo são coloniais. Né? Eu tenho um agrupamento de células ali com seus flagelos posteriores, formando, e aí elas podem estar fixas aqui, podem fazer um pedicelo para fixá-las no substrato, ou mesmo podem formar colôniazinhas, bolinhas, que vão surfar, digamos assim, na coluna d'água. Tá? E aí cada uma com seu núcleo aqui dentro. Então são ou unicelulares ou coloniais. Bom, dentro dos opstoconta, nós, como opstoconta, nós somos grupo irmão desse outro grupo aqui de protozoários, os coanoflagellata, os coanoflagelados, que é um grupo de aproximadamente umas 600 espécies, todas elas aquáticas, sejam a grande maioria de água salgada, marinhos, né? Mas existem algumas poucas de água doce. O flagelo, já que é opstoconta, ele é posterior, está aqui o flagelo. Tá? Esse flagelo, a base aqui, a inserção do flagelo na célula, ela é cercada por um colarinho de microvilosidades. Aí eu olho aqui uma microscopia eletrônica de varredura, eu consigo entender melhor esse colarinho. São expansões da parede celular ao redor do flagelo. Aí aqui está a boca desse colarinho, fazendo então um colarinho de microvilosidades. E aí aqui uma microvilosidade, outra, e aí tudo isso aqui forma um sino, digamos assim, ao redor desse flagelo que é posterior. Tá? E aí aqui eu tenho um único cono flagelado, e aqui eu tenho uma colônia. Certo? E muito provavelmente era desse jeito aqui o nosso ancestral lá no período pré-cambriano, que deu origem aos conoflagelados, outros opstoconta, e deu origem aos animais. Tá? Os conoflagelados, portanto, são o grupo irmão dos metazoa, são animais aí de vida livre, como esses aqui, ou sésseis, como esse aqui. Olha só, ele produz um pedicelo que vai ancorar ele no fundo dos oceanos, por exemplo. Ou sésseis, ou então coloniais, aquilo que eu falei, forma bolinhas ali que vão ficar nadando. Tá? Não sei, acho que no próximo slide aqui eu vou mostrar uma imagem disso. E como que eles fazem isso, principalmente esses de vida livre? Aqui dentro eles vão produzir uma matriz gelatinosa que vai
funcionar como uma cola que deixa todo mundo grudada ali todo mundo grudado ali dentro. E aí dessa forma eles ficam presos uns aos outros, presos nessa matriz gelatinosa. E ali dentro, inclusive, vai haver outros coanoflagelados que não têm flagelo, que eles perderam o flagelo e eles assumem uma função diferente. Até porque o flagelo ali dentro dessa matriz não ia resolver nada, né? Esses organismos eles ficam nadando com o batimento do flagelo na água. Quem está ali no meio não está em contato com a água, né? Então eles perdem o flagelo e assumem uma outra função. E isso é muito interessante. É o que acontece, é parecido com o que acontece aqui com a organização colonial dessas colônias de algas aqui, é um outro grupo chamado de Volvox. Isso aqui, portanto, não é um coanoflagelado, mas ele tem a mesma lógica, a mesma morfologia dos coanoflagelados coloniais, só que as colônias são bem menorzinhas. Então, tá, olhem só, cada pontinho verde claro aqui é uma célula de coanoflagelado, digamos assim. E aí, todas elas, cada célula dessa tem o seu único flagelo voltado para fora, e esse flagelo fica batendo, e aí essa bolinha, essa colônia esférica, ela fica nadando na água, tá? E lá dentro eu tenho, preso por uma matriz gelatinosa, olha só, aqui quando a colônia morre, a matriz gelatinosa é exposta aqui. Ou quando ela se rompe, e aí sai a matriz gelatinosa, e saem algumas colônias filhas que essa colônia produziu. A colônia ela produz colônias inteiras lá dentro. Essas bolas aqui dentro, elas são colônias formadas por essa colônia mãe. E como que é formada? Porque aqui dentro a gente não consegue ver, mas eu tenho outros coanoflagelados sem flagelo com outra função. Enquanto a função da galera que está na parte externa é locomoção e captura de alimento, a função da galera aqui dentro é reprodução. Então eu tenho logo de cara uma divisão do trabalho em função da localização dessa célula dentro da colônia. Tá? E isso é muito interessante, porque muito provavelmente foi assim que surgiu a vida multicelular. E isso é uma teoria proposta lá por Haeckel já em 1874, que ele justamente propôs da mesma forma que lá os Volvox, da mesma forma que eu tenho colônias de coanoflagelados ancestrais antes do surgimento dos animais. Eu tenho então células externas, né, coanoflagelados externos, nessa matriz gelatinosa aqui, que eles produziram. E eu tenho células internas que perderam esse flagelo, passam a ter uma outra função. Então, primeiro, muitas células. Passo 2, eu tenho divisão do trabalho. E o passo 3, que é o último passo, eu tenho a formação de polos, eu tenho uma diferenciação na morfologia do corpo agora, digamos assim, desse que agora passa a ser um animal. Eu tenho a formação de um polo anterior. 3 polos. Eu tenho um polo anterior e um polo posterior. Eu tenho, ou seja, uma direção preferencial de movimento. Eu tenho aqui um polo anterior, essa colônia ela está indo para a direita, portanto está indo sempre nessa região aqui que é anterior e vindo dessa região de trás aqui que é o polo posterior dessa colônia, que agora então é o precursor de um organismo multicelular. Essas células passam, portanto, a ter uma relação muito mais estreita, uma divisão de trabalho e a formação de polos anterior e posterior. E com isso, eu saio de um organismo unicelular para um organismo colonial e, por último, para um organismo multicelular. Essa é uma das hipóteses mais aceitas do surgimento da multicelularidade nos organismos, aí, principalmente nos animais. Tá? Muito provavelmente foi
algo parecido a um coano flagelado colonial que deu origem a nós enquanto animais multicelulares. Tá? Portanto, aí a pergunta que eu faço para vocês, o que é um animal? E aí agora peço que vocês parem o vídeo, deem pausa aí, pensa um pouquinho, esse animal aí. O que é um animal? Né? Aquele tipo de pergunta de criança de 4 anos que deixa a gente desconcertado. O que é um animal? E aí agora que você voltou, deu a pausa e voltou, um animal é um organismo obrigatoriamente multicelular, ele não pode ser unicelular nem colonial, ou posso formar colônias de vários animais, é outra história. Ele tem que ter uma especialização celular, diferentes células com diferentes funções. São organismos heterotróficos, que é diferente de autotróficos, né? Eles não produzem o próprio alimento. Existem exceções? Existem. Tem, por exemplo, uma lesma do mar que ela produz alimento. Mas por quê? Porque ela englobou aprisionou dentro do seu corpo algumas algas específicas que passaram a viver em endossimbiose com ela, e essas algas é que produzem o alimento dentro do corpo da lesma. É outra história. É uma lesma, inclusive, chamada de clorótica. Quem tiver curiosidade aí, é uma lesma marinha, tá? É um bicho bem interessante, parece uma folha de alface. Mas isso aí são adaptações posteriores. A priori são organismos, todo animal é um organismo heterotrófico, e aquele último passo lá na teoria na teoria colonial de Haeckel, ele tem que ter um eixo anteroposterior. Eu tenho que ter uma parte que é a parte da frente e uma parte que é a parte de trás, né? E aí, dessa forma, a gente consegue, ou seja, o movimento ele é direcionado. Ah, professor, mas esponja marinha é um troço completamente amorfo, cheio de pontinho, cheio de furinho e que não tem um eixo anteroposterior. Tá, a esponja adulta, não, mas a esponja filhote, ela tem, sim. Ela tem a parte da frente que é desprovida de cílios e a parte de trás que tem os cílios, e esses cílios vão ficar batendo, e eu tenho, portanto, um eixo claro de movimento antero-posterior. Tá? Pelo menos em uma fase da vida, esse organismo ele tem que ter um eixo antero-posterior claro, bem definido. Então, juntando essas 4 características, eu estou falando de um animal. Certo? Agora vocês sabem, como biólogos e como biólogas, o que é um animal. Bom, a ideia dessa aula é essa. Daqui para frente, então, como eu falei, a gente vai pegar cada um dos grandes grupos de organismos nas próximas aulas e destrinchando as características deles, dos organismos, dos animais. Chega de falar de outras coisas, agora vamos focar nos animais e vamos meter ficha. Certinho? É isso. Deixa eu voltar aqui. Então, obrigado aí por ter assistido, deixem os comentários, a gente continua as nossas discussões, as observações no Google Sala de Aula, e lá eu vou colocar também a atividade, o estudo dirigido referente ao conteúdo dessa aula de hoje, tá bom? Feliz Dia das Mulheres a todas vocês, mulheres, mães, meninas. Sei que eu vi uma manchete, não é um dia romântico, é um dia de luta, né? Eu sei que assim, a gente tem muita coisa para caminhar, para avançar enquanto sociedade, no reconhecimento do valor, da importância e da necessidade de um maior protagonismo feminino na nossa sociedade, mas é inegável que vocês vêm fazendo um papel maravilhoso e exemplar no processo, na luta para a aquisição desses direitos e para sedimentação, né, para que esses direitos saiam do papel e venham para a vida cotidiana. Infelizmente, hoje de manhã eu estava vendo um podcast falando sobre, principalmente nesse período de pandemia, as aquisições aí nesse campo de igualdade de gênero e tal, isso retrocedeu em muito, né? Uma proporção muito maior de mães, de mulheres, tiveram que abandonar os seus empregos para cuidar da casa, da família, dos filhos,
uma proporção muito maior do que de homens. Isso demonstra que esses direitos alcançados a duras penas, com muita luta, eles são muito frágeis e a gente, obviamente com o protagonismo de vocês, a gente tem que continuar sempre lutando pela aquisição de novos direitos e pela manutenção desses direitos já adquiridos. E espero que nós, enquanto sociedade, consigamos fazer isso, porque já passou da hora, né? Então, feliz Dia das Mulheres a todas vocês. Um abraço à distância, mas apesar de a distância, muito caloroso a todas e todos vocês. Se cuidem, fiquem em casa, tá bom? E a gente continua nos falando. Até mais. Boa aula e boa semana para todos vocês.